Quero deixar meu abraço para Leidiane de Brasília, Distrito Federal, Arraiane em Morro do Chapéu, Estado da Bahia, Juliano em Pedreiras do Maranhão, e a todos meus inscritos no canal São os Melhores. Peço que ative o sininho para receber notificações desta feita. Pegue seu baião de 2 com queijo derretido e um copo de suco de caju e vamos para a escuridão. Essa experiência ocorreu na França no final de 2013. Eu estava visitando minha então noiva, agora esposa, enquanto ela estudava no exterior. Acabamos de voltar de ônibus do centro de Bordeaux, devia ser por volta das 10 da noite. Estava escuro e chuviscava levemente, quase como neve caindo. A chuva era tão fraca que, combinada com a iluminação mínima das ruas, criava um ambiente muito sinistro. Preciso descrever a rua para você. Minha esposa morava em uma casa no final de uma longa estrada, em um bairro residencial. Tínhamos que caminhar cerca de 1 quilômetro, com apenas 3 postes de luz nesse trecho de 1 quilômetro, para chegar à casa dela. Estávamos caminhando e estava estranhamente silencioso, com a chuva caindo suavemente, grandes áreas de escuridão entre as luzes da rua. Estávamos lentamente avançando pelas casas escuras, quando do nada, bem quando estávamos chegando à passagem da casa dela, ouvimos uma risada. Não era uma risada qualquer, era uma risada demoníaca gutural, daquelas que você pode ouvir em um filme de terror infantil. Foi tão abrupta e alta, surgindo do nada, em meio ao silêncio, que nós dois levamos um susto, apertamos as mãos com mais força e corremos o mais rápido que pudemos de volta para a casa dela. Só quando estávamos em segurança dentro de casa é que cogitamos a ideia de voltar e ver o que havia lá. Você vê, a casa de onde veio o barulho, ou melhor, o jardim, estava completamente abandonada, pelo menos até onde sabíamos. Nunca vimos ninguém enquanto caminhávamos por lá, nem entrando nem saindo da casa. Não havia carros na garagem, e após esse evento, prestamos atenção especial para ver se avistávamos alguém lá, mas nunca vimos. Muitas vezes nos perguntamos se era algo verdadeiramente paranormal, talvez um demônio rindo de nossa tolice por caminhar tarde da noite no escuro, ou talvez alguém que quisesse pregar uma peça, embora essa pessoa deva ter esperado por um bom tempo para fazê-lo. Em qualquer caso, nunca saberei ao certo a verdade por trás desse evento, mas para mim, continua sendo uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram em minha vida. História 2. Eu tenho muitas histórias de fantasmas para compartilhar, mas esta em particular é algo que ainda penso muito, mesmo sendo adulto. Eu cresci em uma fazenda no México. Minha família possuía campos e mais campos de milho, trigo e abacate. Eu costumava brincar no campo de milho, que ficava atrás da casa da minha nana. Era como um labirinto onde eu adorava correr. Bem, em uma noite, me afastei demais e me perdi. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. Conforme escurecia, comecei a chorar e vaguear sem rumo até que alguém me segurou pelo braço. Eu gritei, mas logo percebi que era Petra, a vizinha da minha nana e também sua melhor amiga. Em espanhol, ela era minha nanas com madre, que é a madrinha direta das crianças. Ela batizou 3 dos 13 filhos que minha nana teve em minha família. Comadre ou compadre é um apelido usado como um termo de carinho para os padrinhos das crianças que eles batizaram. Bem, minha nanas madre Petra me encontrou e disse: "Mirra, por que você está fora tão tarde? Você sabe que coisas estranhas aparecem à noite." Eu disse a ela que estava perdido e ela me repreendeu gentilmente, mas então me disse que eu estava longe da casa da minha nana e, como estava frio, seria melhor irmos para a casa dela. Eu segurei a mão dela e ela me levou até sua casa. Ela perguntou se eu estava com fome e eu disse que sim. Ela me disse que acabará de fazer tortilhas de farinha e tinha feijão cozinhando, que estaria pronto em breve. Fiquei feliz porque meu prato favorito é tortilhas com feijão. Chegamos à casa dela e estava agradavelmente quente. Ela me sentou à mesa e me serviu uma enorme tigela de feijão.
Depois cortou um pouco de queijo fresco para mim. Ela fez mini burritos para mim, que eu comi felicemente. Então ela me disse que iria ligar para minha nana para dizer que eu estava na casa dela, nada fora do comum. Eu me senti bem e estava extremamente cheio. Depois que a comadre da minha nana voltou de ligar para minha nana, ela se sentou em frente a mim e sorriu. Era uma mulher pequena, com olhos castanhos muito bonitos. Ela disse: Mija, não consegui falar com minha comadre ou compadre. Eles devem estar te procurando. Então termine de comer e lave as mãos. Eu concordei e disse que sim. Você também precisa dizer à mãe do Miguel que sinto muito por ter saído sem me despedir, ela disse. Você está indo embora, Nana Petra? Perguntei, sentindo-me muito triste. Sim, mas não se preocupe. Eu voltarei quando chegar a hora certa, e ela sorriu para mim. Eu fiquei realmente triste. Quando você vai embora? Perguntei. Quando eu tiver deixado você em casa, vou embora com minha filha, ela me disse. Eu estava triste, mas concordei em contar a minha nana. Agora que eu tinha terminado de comer, lavei as mãos na pia da casa dela e ela me levou de volta pelo campo de milho. Ela me levou até o meio do campo, beijou meus cabelos e disse: continue caminhando em linha reta. Você ouvirá a sua nana te chamando, e lembre-se de contar à sua nana o que eu disse. Eu disse a ela que sim e comecei a caminhar em linha reta, como ela tinha me mostrado. Eu podia ouvir meu tata ao longe, e nós nos encontramos rapidamente. Ele estava preocupado, pensou que um coiote tivesse me encontrado e machucado. Ele me repreendeu até chegarmos em casa, onde minha nana estava sentada na mesa de jantar. Corri até ela e ela me perguntou onde eu tinha estado. Eu disse a ela que tinha ido à casa da Nana Petra e ela ficou pálida. Ela pediu para eu esclarecer isso, e eu contei que a Nana Petra me encontrou, me alimentou e me levou até o campo quando ela não conseguiu encontrá-los no telefone. Eu disse a ela que Nana Petra queria se despedir, mas teve que ir embora com a filha. Naquele momento, minha nana começou a chorar e eu fiquei com medo, pois ela estava muito abalada. Meu tata me disse para parar de mentir, porque minha nana estava chorando, e então eu comecei a chorar também. Eu jurei que tudo era verdade, contei a eles o que vi e o que comi em detalhes. Meu tata me disse que era impossível, porque a Nana Petra havia morrido naquela mesma manhã. Eles também mencionaram que a Nana Petra não tinha filhas, apenas filhos. Meu tata chamou meu tio e eles foram até a casa da Nana Petra, e nunca me disseram o que encontraram até eu ficar mais velho. Meu tio me contou que, quando foram até a casa, encontraram a porta aberta, o fogão quente, mas a pia estava vazia. Eles descobriram que minha Nana Petra, em seus 20 anos, teve um aborto espontâneo de uma menina, e ela a lamentou por muito tempo. Meu tio ficou arrepiado, mas sempre dizem que minha Nana Petra veio se despedir da minha nana, mas eu a distraía ao me perder. Ainda assim, é assustador que ela me alimentou e eu senti fisicamente a presença da minha Nana Petra, então ainda tenho dificuldade em entender que tenha sido seu espírito e não ela mesma fisicamente. História 3. Isso aconteceu em junho passado, e naquela época eu era motociclista. Comprei minha moto depois de me formar e costumava andar nela sempre que tinha oportunidade. Nem mesmo tinha um destino em mente, eu simplesmente adorava andar de moto. Em uma noite, estava pilotando e sabia que teria folga no dia seguinte, então decidi ir um pouco mais longe. Tive uma noite agradável andando e decidi voltar para casa depois da meia-noite, em direção a Setagaya, em Tóquio. As estradas não estavam tão movimentadas, eu estava tranquilo e, de repente, o carro na minha frente parou. Parou tão rápido que colidiu com a barreira de proteção. Fiquei chocado ao ver o acidente acontecer diante dos meus olhos. Não tive outra escolha a não ser parar e tentar entender o que aconteceu. Corri até a janela do lado do motorista e vi que a motorista era uma mulher.
Ela estava visivelmente abalada, não conseguia parar de balançar a cabeça e suas mãos estavam firmemente segurando o volante. Oh, isso é ruim, pensei comigo mesmo. Comecei perguntando se ela estava bem, com um tom gentil o máximo possível. Esperei alguns segundos, mas ela não respondeu à minha pergunta e comecei a entrar em pânico. Isso era sério. Percebi que deveria ligar para a polícia, então fiz isso. Enquanto esperava por eles, perguntei várias vezes se a mulher estava bem. Eventualmente, ela saiu do carro. Ela não parecia machucada, mas sua pele ficou muito pálida, quase a ponto de parecer azul, e ela murmurava algo. Não consegui entender o que ela estava dizendo, então me aproximei e ela continuava murmurando. O que eu fiz? Eu podia ouvir o tremor em sua voz, e como uma resposta à sua própria pergunta, ela disse algo. Atropelei uma criança, ela repetia essas palavras. Sua voz ganhou força e volume, e era muito difícil ouvir seus lamentos de pânico. Fiquei profundamente perturbado. Era uma situação assustadora. Então, lembrei que estava atrás dela e não vi nenhuma criança na estrada. Eles tinham certeza de que não havia ninguém por perto. Além disso, era plena madrugada. Olhei para trás e não vi nenhuma criança em lugar nenhum. Sentei com a mulher e tentei acalmá-la por um tempo, mas ocasionalmente eu me levantava e saía em busca da criança que ela pensava ter atropelado. Não havia crianças na área. Pouco depois, a polícia chegou. Conversei com um dos dois policiais e procuramos juntos pela criança. O policial me perguntou repetidamente o que aconteceu, e eu repetidamente disse a ele que tudo o que vi foi a mulher na minha frente desviar e bater na barreira de proteção. Disse que não vi ninguém na estrada. O policial foi perguntar à mulher sobre o que aconteceu, e eu fui com ele para ouvir. De acordo com a mulher, ela viu uma criança pequena atravessar a rua à sua frente, ouviu e sentiu a colisão, mas não importa o que fizemos, não importa onde procuramos, não conseguimos encontrar a criança. O policial começou a recuar em direção ao carro patrulha enquanto falava no rádio, e a mulher olhava em volta da estrada distraída. Enquanto a observava, seus olhos caíram sobre o espelho à beira da estrada. Sabe aqueles espelhos que às vezes vemos em áreas rurais, que permitem ver o tráfego que se aproxima ao redor da curva? Eles são circulares e geralmente estão em um poste alto o suficiente para o motorista ver sem se distrair. Acho que às vezes são conhecidos como espelhos convexos. Bem, foi para esse espelho que ela olhou no momento em que seus olhos o encontraram, e um grito terrível surgiu do fundo de sua garganta. O policial ficou chocado, assim como eu, e corremos até ela e percebemos que ela estava olhando para o espelho à beira da estrada. Fui até lá para olhar também. Olhamos para o espelho e vimos uma criança na estrada. Não havia ninguém lá quando olhamos sem a ajuda do espelho, mas quando olhamos para o espelho, ela estava lá. Era estranho, a coisa mais estranha que já vi, e eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. A criança parecia ter uns 4 ou 5 anos, vestindo um uniforme de jardim de infância. Parecia uma criança que frequentava uma boa escola. Aquela criança nos encarou com uma expressão completamente vazia no rosto. O policial e eu olhamos para a estrada quase ao mesmo tempo, e não havia nenhuma criança na estrada. Olhamos de volta para o espelho e só conseguíamos ver a nós mesmos e a mulher sentada à beira da estrada. Nossos rostos estavam incrivelmente pálidos e nossas bocas estavam abertas de choque. A mulher então explodiu em um estado completo de pânico, e a ambulância que era destinada à criança a levou embora em vez disso. Mas antes de ir, ela pediu minhas informações de contato, dizendo que talvez tivesse que me ligar e perguntar novamente sobre o que aconteceu. O policial disse que, para o bem dela, não seria uma boa ideia e seria melhor esquecer o incidente completamente. Seu rosto estava branco como a neve. Eu insisti que o policial pegasse minhas informações, mas não houve mais contato de ninguém que conheci naquele dia.
Tudo isso me deixou muito confuso e perturbado. Penso nisso com frequência. O que realmente aconteceu naquele dia é um mistério para mim, mas acredito que tive um encontro com o paranormal e que o espírito daquela criança ainda permanece no local onde encontrou seus últimos momentos. História 4. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando até tarde no laboratório. Na época, eu estava estudando engenharia e escrevendo minha tese de graduação. Eu tinha muito a fazer e praticamente passava todas as noites no laboratório, trabalhando até altas horas da madrugada. O prazo da minha tese estava se aproximando e eu estava correndo contra o tempo. Para ser honesto, eu estava escrevendo minha tese entre os experimentos. Eu não deveria estar perdendo tempo dessa forma, mas acabei deixando para fazer tudo no último minuto. Finalmente, no dia anterior ao prazo, escrevi o esboço da tese, o que deixou apenas um experimento final para eu realizar. A boa notícia era que, de certa forma, eu tinha tempo ao meu lado, já que cada experimento levava várias horas para ser concluído. Eu poderia escrever minha tese enquanto esperava. E, como tinha deixado tudo para a última hora, isso significava que eu passaria a noite inteira no laboratório novamente. Parecia que eu era o único que havia deixado tudo tão em cima da hora, então eu estava sozinho no laboratório e a única pessoa no prédio inteiro. Como você pode imaginar, era bem solitário lá. Acendi as luzes para tornar o ambiente menos solitário e até liguei as luzes do corredor como um aviso para qualquer pessoa. O que fiz foi bastante irresponsável e perigoso, realizar experimentos sozinho durante a noite, sem nenhum suporte. Acho que o seguinte aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Nesse ponto, meu experimento finalmente estava chegando ao fim. Eu estava fazendo minhas verificações, não queria que nenhum erro desfizesse todo o trabalho que eu havia feito, e eu não tinha tempo para refazê-lo. Estava verificando ao mesmo tempo meus argumentos e a tese. Felizmente, não havia erros gritantes, apenas algumas coisas menores para corrigir. Eu podia ver a linha de chegada. Levantei o olhar do meu trabalho e vi um estranho parado na entrada do laboratório, me olhando fixamente. Pensei que conhecia todos que trabalhavam ou estudavam neste departamento, mas não o reconheci. Era estranho ver alguém tão tarde, ainda mais alguém que eu nunca tinha visto. Nossos olhos se encontraram e pensei comigo mesmo, isso é ruim. Algo sobre essa situação me incomodava muito. Já passava das 3 horas da manhã e um homem estava apenas me olhando enquanto eu estava sozinho no laboratório. Desviei o olhar e, quando olhei novamente, o homem havia desaparecido. Antes que eu percebesse, acordei por volta das 6 horas da manhã, completamente desorientado e confuso. Devo ter cochilado. Agora eram 6 horas da manhã e estava um pouco claro no laboratório. A luz da manhã entrava pelas janelas e eu me apressei para terminar minha tese. Estava sofrendo de falta de sono e minha mente estava confusa. Não conseguia tirar o pensamento de que o estranho homem poderia ter estado me observando enquanto eu dormia. Ele era um completo desconhecido. Eu estava determinado a perguntar a alguém sobre ele depois de terminar de escrever. Lembrei que ele estava usando uma camisa azul listrada verticalmente. Quanto mais eu pensava sobre o cara, mais arrepiado eu ficava, já que eu era o último no laboratório e tinha a única chave. Tínhamos que registrar a chave e assinar um livro para mostrar quem foi o último no laboratório e quem estava com a chave. Eu não conseguia pensar em uma razão lógica de como ele teria aparecido. Como engenheiro, um problema sem uma solução solucionável tende a me agitar. E isso era pior, era inexplicável. Por volta das 8 horas da manhã, outro estudante chegou ao laboratório. Eu contei a ele sobre o homem que vi e ele disse que talvez ele tenha entrado por alguma porta destrancada em outro lugar do prédio. Não fiquei muito satisfeito com essa resposta, então conversei com um técnico mais experiente do laboratório. Ele riu e ofereceu uma explicação semelhante, mas eu contestei. Foi quando ele disse algo bastante estranho.
Ele mencionou que houve um incidente no prédio em que um jovem tirou sua própria vida e brincou que talvez eu tivesse visto um fantasma. Eu ignorei isso como uma mera superstição, uma história de fantasma. Pessoalmente, eu esperava mais de alguém que havia passado a vida dedicado à aplicação da lógica. No entanto, para satisfazer minha própria curiosidade, pesquisei a história do nosso laboratório e descobri que parte dessa história era verdadeira. Havia um amante desolado que não via sentido em continuar vivendo e tirou sua própria vida ali mesmo no laboratório. Continuei lendo e encontrei uma entrevista com um ex-aluno que descobriu o corpo. Não quero desrespeitar o falecido, mas sinto que isso acrescenta contexto à história. Segundo o ex-aluno, ele estava usando a camisa que havia usado quando levou sua namorada para sair pela primeira vez. Arrepios percorreram minha espinha quando seu amigo descreveu a camisa que ele estava usando naquela noite fatídica, uma camisa azul listrada verticalmente. Agora que tive tempo para refletir sobre o incidente, de alguma forma não sinto medo. Fico em dúvida sobre o que vi com frequência. Não sei se o que vi foi causado pelo cansaço ou se realmente experimentei algo paranormal. Mas tudo isso parece um sonho para mim. Talvez eu tenha ouvido um boato e, em meu cansaço e estresse, criei a imagem da figura me observando. Encontro algum conforto em acreditar nisso. No entanto, isso não explica como eu sabia a cor de sua camisa. Para mim, pelo menos, continua sendo um mistério não resolvido. História 5. Em 2002, quando eu tinha 19 anos, acredito que tive um encontro próximo e pessoal com uma entidade sombria. Minha família morava em West Virginia, e uma noite, eu e outras 3 pessoas decidimos dar uma caminhada mais longa pela região. A ideia era caminhar pelas estradas que circundavam a propriedade da família, fazer um pequeno percurso pela floresta atrás da casa do meu tio-avô e depois descer a estrada até chegar à minha casa. Para chegar à propriedade do meu tio-avô, tínhamos que sair da antiga estrada de terra e atravessar um campo de vacas. Eu estava na frente, pois costumava caminhar por essas florestas quando caçava e já tinha percorrido esse trajeto no escuro sem problemas. Vale ressaltar um pouco da história do meu tio-avô. Ele era um veterano da Guerra da Coreia, divorciado, amargo e alcoólatra, que nem mesmo convivia com seus filhos ou netos. Ele conseguia beber uma caixa de cerveja Milwaukee Best todos os dias, às vezes até 2 caixas. Eu sei disso porque recolhia suas latas todos os dias para ganhar algum dinheiro. Ele era um homem amargo e cheio de ódio. É importante mencionar que eu costumava caminhar nessas florestas regularmente e nunca tinha experimentado nada antes ou depois dessa noite, principalmente porque nunca mais caminhei por essa rota no escuro. Fizemos uma caminhada longa para evitar essa parte da floresta. Era uma noite nublada e sem lua, e como você pode imaginar, estava escuro. Não tínhamos lanternas. Quando me aproximei da cerca, não vi nada. No entanto, quando segurei a cerca de arame farpado para atravessar, havia uma entidade esperando do outro lado. Eu não a vi, vi apenas a escuridão. Ela se fez presente através de um rosnado gutural e baixo. Estava na altura da minha cabeça, cerca de 1,75 metros de altura. Quando começou a rosnar, o som era uma mistura entre o rosnado de um urso e um rosnado profundo de um cachorro grande. Estava diretamente na minha frente e eu congelei. Meus sentidos estavam enlouquecendo, tentando descobrir o que eu estava enfrentando. Sua respiração era quente e cheirava a carne podre. Seja lá o que fosse, estava bem na minha cara, me desafiando a atravessar. Devo dizer que eu só enxergava com meus olhos, porque não me atrevia a me mover. Tentei procurá-lo, vi a árvore diretamente atrás dele, mas não o vi. Eu sabia que ia morrer e, naquele momento, estava aterrorizado até o âmago. Assim como surgiu abruptamente, desapareceu. Foi embora sem fazer nenhum som. Senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem e meu coração, honestamente, deve ter pulado uma batida.
Senti o frio do ar e senti como se pudesse respirar novamente. Então virei para olhar para aqueles que estavam comigo e meu pior medo se confirmou. Isso era real. Realmente aconteceu. 2 deles estavam congelados no lugar, com expressões de horror no rosto, e o terceiro já estava correndo. Sem pensar 2 vezes, soltei a cerca e corri além dos 2, indo em direção à luz do amanhecer mais próxima. Subi em uma macieira ao lado da luz e esperei lá até amanhecer. No dia seguinte, voltei com um rifle em mãos para procurar algo, mas não encontrei nada, nenhum cabelo, nenhuma pegada, nada. Era possível ver onde eu estava parado, mas nunca descobri o que era aquilo com certeza. Foi somente no ano passado, quando descobri os relatos de Ed e Lorraine Warren, que tudo fez sentido. Eles explicaram sobre os vários encontros com demônios, como eles operam, e foi quando tudo se encaixou. Eu havia me deparado face a face com um demônio. Acho importante mencionar que meu tio-avô sobreviveu à opressão. Seu filho mais novo tirou de casa e o colocou em reabilitação, mas meu tio-avô nunca mais falou com seu filho. Ele viveu mais 15 anos, ficou sóbrio, se casou novamente e faleceu de causas naturais, pelo que eu saiba. Uma vez que ele saiu de casa, ele nunca mais voltou e nunca recuperou suas coisas. Para ser honesto, a casa era uma espécie de casebre. Anos depois do incidente, apenas uma outra família morou naquela casa, mas eles só duraram algumas semanas. Segundo meu primo, eles empacotaram tudo e saíram, ligando para ele para dizer que não voltariam. Antes que você pergunte, a casa desabou alguns anos atrás. Essa é minha história verdadeira sobre a situação, e nunca descobri exatamente o que era aquilo. Tudo que sei é que Ed e Lorraine Warren explicaram como os demônios funcionam, e estou bastante confiante de que foi isso que encontrei. Sou cristão e, como tal, acredito em demônios físicos. Mas tudo que sei é que Ed e Lorraine Warren explicaram como os demônios funcionam, e estou bastante confiante de que foi isso que encontrei.